Tudo que não funcionar como filme deve sair. Um Juca Pirama bem diferente do que vimos na escola. Bom, eu terei de confessar aqui, de saída, sem meias verdades, que o meu primeiro encontro com Juca Pirama foi um porre. Eu não tinha idade, muito menos vontade para entender o personagem. Além do mais, eu estudei em colégio tradicional, com professores que pareciam mais preocupados em fazer você decorar o conteúdo e passar na prova com notas boas, do que realmente entender a matéria ou as histórias. Sabe, eu queria saber de jogar futebol no recreio. E para isso a gente tinha que sempre esperar alguém terminar de tomar o todinho ou o danap que se transformavam em nossa pelota, uma vez que a bola verdadeira ela era proibida na hora do lanche. Bons tempos aqueles. Era muito engraçado isso. Bom, o Juca Pirama era bonito. Parecia um rap feito no século XIX. Mas o que era aquilo comparado à diversão dos meninos jogando e das meninas assistindo? Na verdade, elas não estavam nem aí. Mas não importa. Gostávamos de imaginar que sim. E imaginação era tudo. Tanto para transformar caixa de todinho em bola de futebol, como para transformar texto em som, luz e ação. E foi aí que eu conheci Enéas Tavares. Ele mora lá no Rio Grande do Sul, Santa Maria, e eu aqui, na Terra da Garoa, São Paulo, capital. Mas bom, logo nos primeiros minutos de contato, uma empatia imperou, uma fagulha de interesse similar. A mesma paixão com que eu sempre tratei o audiovisual, ele direcionava para a literatura. Isso foi mais ou menos em maio de 2017, quando eu propus uma parceria para desenvolvermos uma websérie steampunk. De lá para cá, percebi que temos muito em comum, apesar de jeitos, trejeitos e estilos completamente diferentes. Duas coisas que carregamos em nós é a gana de fazer acontecer e o amor absoluto pelo que se faz, sem garantias, sem medos, sem olhar para trás. Somos duas pessoas que amam, que agem e que tiram as coisas do papel. Bom, no caso dele, ele as coloca no papel. Eu as tiro. Exemplifica muito bem isso a Toro Vapor, o carro-chefe da parceria entre a minha produtora, a Cine Kings, e a série literária dele, Brasiliana Steampunk. O que inicialmente seria uma websérie curtinha, tornou-se uma série de 8 episódios e um projeto de longa-metragem. Ao começar a produção da série, eu fiz o meu dever de casa como ator e como diretor e reli o poema de Gonçalves Dias. E para minha surpresa, a impressão que eu tive foi completamente outra. Que riqueza, que tristeza, que força! A história do guerreiro tupi condenado à morte possui uma magia absurda. E com a maturidade que eu tenho hoje, ler esse poema é um ensinamento. E poder representar essa nova versão de Juca Pirama, ainda que apenas espelhado no original, me traz grande satisfação. O Juca que eu construí não tem medo de nada. Ele já passou por muitas coisas na vida. Desde ser abandonado pela família quando ainda era uma pequena criança, até estudar em uma escola de saberes arcanos que foi fechada de maneira brutal e repentina. Com isso, ele foi criado na rua, onde aprendeu a ser esperto e a não aguentar qualquer desaforo. Por outro lado, também, o Juca aprendeu com seu mestre a importância e o poder da leitura, da concentração, da determinação. O meu Juca vive uma vida sem regras, sem trilho, sem rumo. Age como um lobo solitário. É um herói feliz e triste, como todo herói brasileiro. O nosso país é rico em histórias, em personagens, mas eu sempre me perguntei, onde estão os nossos heróis? Quem são eles? Como se parecem? Como se vestem? A situação no Brasil não está fácil. Bandidagem, corrupção, violência. E parece que os nossos filmes e séries apenas tratam disso. O que, ok, também é importante. Mas precisamos ir além desses temas. Precisamos fantasiar um pouco. Fugir da realidade para salvá-la. Parece ingênuo? Juca Pirama é um ingênuo. Todos os heróis são. E talvez seja isso que os faça tão diferentes dos vilões. Agora, na iminência da nossa estreia, da nossa série audiovisual, outras oportunidades começam a surgir. Entre elas, as ações transmídias que o Enéas adora investir. Uma delas só poderia ser literária.
Eu fui o primeiro leitor de Juca Pirama marcado para morrer. E quando eu recebi o texto para dar as minhas sugestões, os meus pitacos, o Enéas só me disse uma coisa: tudo que não funcionar como filme deve sair. Concordei com ele e, para minha alegria e surpresa, nada saiu. Eu comecei a ler e quando eu percebi eu já estava na metade, imerso na São Paulo antiga criada pelo cara, sofrendo junto com Juca, com a Cassandra, com a Cecília e com os outros personagens do romance. Ler esse livro foi uma experiência muito marcante para mim. Parecia de fato que eu estava ali. Cada fala, cada soco, cada mágoa ressoava em minha mente como uma lembrança de algo que eu vivi. Tanto, isso foi muito engraçado, na mesma noite eu sonhei. Eu sonhei com a história. E já deixo aqui registrado, hein? Não vejo a hora de também tirar essa história daqui do papel. Delírio? Ingenuidade ou sonho? Magia é sonho. E esse livro é sobre ambos. Sejam bem-vindos e aproveitem a estadia. Os livros de Enéas Tavares trazem o bilhete de embarque para viagens inacreditáveis, por cenários improváveis, nas companhias mais surreais. Quando você menos percebe, você está dentro da história, mergulhado na trama, bem longe da vida e do mundo. E são livros assim que me fisgam. No final de Marcado para Morrer, se você sobreviver à trama macabra que se desenrola nas próximas páginas, encontrará o poema de Gonçalves Dias. E eu vos digo, se este volume, romance, poema e série, tivesse caído na minha mão no ensino médio, eu acho que minha experiência com Juca Pirama teria sido bem diferente. Eu espero que ela seja para vocês.